Muito bem. Vamos lá. Aí começou. Pai do Senhor para todos. Muito bem. Vamos lá. Vocês sabem muito bem, gente, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é uma regra. Não se preocupe a questão se alguns versículos, ou um versículo que você lê, e de repente aparece aquela dúvida. Não, primeiro, uma das coisas importantes é você ler todo aquele capítulo. Não pegue uma, versículos isolados, né? Versículos isolados, para poder interpretar o que você pensa, o que você sente. Não. Primeiro, para você começar a construir uma pregação ou uma palestra, algo direcionado a esse assunto, é muito importante você, aluno, primeiro, se você pega um versículo ali, isolado, uma coisa que você não deve esquecer, todo aquele capítulo. A Bíblia, graças a Deus, ela está organizada. Né? Muitas vezes aparecem as temáticas, né? Acima dos capítulos, que nos ajuda, nos orienta a nortear uma construção dentro da Bíblia, na pregação. Não é isso? Muito bem. Se quando você tiver, levante a mão. Primeira regra: as palavras devem ser tomadas sempre que possível em seu sentido usual e comum. Qualquer pessoa que se propõe a escrever um texto tem um objetivo básico, que é a compreensão por parte do receptor. Muito bem. Na hora que você tiver tá, passando uma palestra, uma pregação, é muito importante, você que é aluno, você que foi convidado a pregar ou a palestrar, é muito importante vocês é, ver como é o nível do conhecimento daquelas pessoas que vai lhe ouvir. Né? Não, não adianta eu, dentro do meu texto, né, usar, né, expressões que vai ser incompreensíveis para as pessoas que vão ouvir. Não adianta eu dizer para você que como é que está a vossa cavidade auricular, como é que está a vossa percepção visual, né? Tem pessoas que, às vezes, o seu vocabulário, né, é pobre. Não quer dizer que eu devo menosprezar, né, a falta de conhecimento que aquela pessoa tem. O meu propósito é que aquele conhecimento que eu tenho possa ser passado simples, direta, sem usar situações que é necessário a pessoa correr em casa, pegar um dicionário para tentar interpretar palavra por palavra. Interessante que eu conheci uma pessoa, um pregador, missionário de Pará, e o vernáculo dele era excelente, divino. Mas, para você entender ele, você tinha que ter um vocabulário, talvez um significado daquelas coisas difíceis que ele se expressava. Ele achava que estava abafando, mas eu percebia no olhar do povo, mas ponto de compreensão do que ele estava falando, e não, eles não estavam entendendo. Né? Por isso que é muito importante, você que quer ser pregador, você que quer ser, né, um palestrante, né? É muito importante você utilizar meios fáceis para que o receptor sabe captar a ideia que você esteja falando. Então, esta regra ela é de particular importância, pois a sua violação implica numa extrapolação do sentido de passagem bíblica. Né? É muito importante quando você está construindo, né, dentro das passagens bíblicas, né, muitas vezes tem palavras da própria Bíblia, né, devido à cultura que foi extraída, né, é muito importante a gente, né, é,
usar até grande termo da própria nossa época, né? É, primeiro, que o nosso português, você sabe que o nosso português ele é muito complexo. Eu digo assim, como é que está a vossa manga? Aí você me pergunta, mas que manga é esta? É manga de blusa? Manga fruto? Ou é manga, mangá? Quer dizer, está esnobando de alguém. Então, é muito importante, né, o aluno se interessar em ter em mãos dos acervos, né, dentro do vocabulário hebraico, grego, né, para poder compreender o que é que o texto está querendo dizer, né? Interessante, né? Se eu chegar a você e dizer, eu disse que eu vivia há 2 anos, né? Há 2 anos. É, os homens, as mulheres, não podem vestir roupa de homens e nem homem roupa de mulher. Lá em Deuteronômio. Bom, se você não compreender a cultura da época, qual é a sua imaginação que vem na sua cabeça? O que é uma roupa de mulher? Você vai usar? Eu não sei. O que é a roupa de homem? Uma calça. E você está vivendo na época de hoje. Mas se você pular este abismo cultural, você vai ver que a forma da roupagem na época não é aquilo que eu pensava e imaginava. Né? Então, nós temos que compreender isso aí. Né? Onde eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? Para não causar algumas discussões, né? Eu me lembro que eu, na época, um menino, era menino, né? Nós estamos lidando a doutrina, né? Proibindo as mulheres de homens. Pode usar calça comprida, né? Que é pecado, né? Então, a gente criou, assim, né? Criou em nós, né? Aquela visão plural, né? Calça comprida. Mas se você buscar dentro da cultura, na época, você vai ver que a roupagem, né? A indumentária, né? Do homem, da mulher, são muito parecidas. O que fazia diferenciações era a forma como ele usava, as cores que ele usava, né? Tudo isso aí. Então, é muito importante você entender isso aí. Esta é uma regra de particular importância. Não ocasionar discussões. E até discussões irreparáveis, né? No reino de Deus, né? Como tem isso declarado, né? Muito bem. Aí vem a segunda regra. As palavras elas devem ser tomadas no sentido que indica o conjunto da frase. Ou seja, devem construir seus significados a partir do contexto no qual está inserido. Né? Observe que a Bíblia, né, é, é, tem que quando você vai estudar o texto, né, é muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, se você puder me ajudar, por favor, eu agradeço. Eu sou péssimo em decorar versículos. Eu sou péssimo. Né? Mas, só no versículo, Paulo fala de 3 mundos. Mas, quando você lê, você acha que é um mundo só. Mas Paulo está falando em 3 mundos. Vou tentar aqui achar, né? Para ver se vocês vejam aqui. Vamos,
esse texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E que mundo é esse que Paulo está falando? O que você diz aí? Me ajude aí, por favor. O que é que você diz aí desse texto? Não ameis este mundo. Então, eu devo abominar a natureza que Deus fez. Que mundo é esse que Paulo está falando? O que é que os irmãos dizem aí? Que mundo é esse? Mundo social? Mundo material? Mundo pessoa? O que é que vocês acham que significa esse mundo? É muito importante a gente, se, ou no carro social, não, sistema contaminado. Isso quer dizer, eu li aqui que ele botou aqui, não precisava de sistema contaminado de pecado no mundo. Mas que mundo é isso? O que acontece? A gente sabe que quando o pecado entrou no mundo, prejudicou três áreas: o ser humano, a natureza, né? E todo o sistema, né? Político, social e até o religioso. Então, observe, quando Paulo escreve não amei este mundo, realmente ele está falando cerca das obras, das ações. É isso que Paulo está expressando dentro da sua carta. Pastor, existe um outro momento que precisa tentar ter um suporte? Tem. Existe muito recursos que podem ajudar. Eu quero. No Libeni, você pode vir aqui? É, eu quero mostrar aqui para vocês alguns recursos que eu tenho aqui, mano. Me dê aí de três Bíblias, me dê aquele texto lá, aquele que é o comentário dele. É, exatamente desse. Olha aqui, mano. Olha, eu tenho em mão, né, esse comentário, um comentário bíblico, né, do Antigo Novo Testamento, né? Eu tenho aqui a Bíblia dele, tenho a Bíblia de estudo, né? Isso também me ajuda muito, né? Que às vezes tem referências que podem me dar ajuda, me dizer, ó. Mas tem muito mais ainda. Ó. Eu tenho aqui também, ó, a Bíblia explicada, né? Então, se porventura, às vezes a minha mente não consegue ir mais, então eu vou buscar, né, essas aquisições, né, que a gente tem em mão, né, um dicionário, me deixa aí, tá? Assim está muito ótimo. Ó, eu tenho aqui também, né, que é a Bíblia do Novo Testamento, só que lá é grega. Se você, eu vou dar muito pertinho, vocês viram. Vocês estão vendo? Está tudo escrito no grego. Né? Está escrito no grego. Essa Bíblia aqui está escrito tudo no grego. Né? Então, aí eu vou, vejo aqui a palavra, eu acho que a palavra, mundo, que mundo é esse? Né? Então, todos esses aqui, esses materiais que vocês estão vendo aqui, né? Estão me pouquinho, né? Estão vendo aqui, né? Eu utilizo, né?
Uma vez para preparar uma mensagem, às vezes tirar dúvida, minha mesmo, por uma vez por mês, estou estudando, né? Às vezes, até no meu próprio HD, até no meu próprio HD, gente, eu tenho várias aquisições, estudos, pesquisas. Eu tenho para quê? Para me ajudar, né? Dentro do momento que precisarem de mim, eu estou ali para responder, né? Segundo o que eu estudei, segundo o que eu pesquisei, não daquilo que eu acho, não daquilo que eu penso, mas daquilo que eu pesquiso, extrai a interpretação dentro da realidade, dentro daquilo que ela quer dizer. Né? Porque eu vejo assim, muito pessoas usando o público, usando o termo achismo. Não, né? Existe, eu até gosto de uns, tem promessas na Bíblia, que tem lá na Bíblia, que não é para a igreja. Tem promessa ali da Bíblia que é só para Israel. Tem promessa da Bíblia que é só para a igreja. Tem promessas de Deus ali para o ímpio também. Então, a igreja tem que saber discernir quando ela estuda, quando ela pesquisa, né? Quando ela bota a cara dentro da Bíblia, ela tem, não é só a Bíblia, não, ela tem que ter alguns materiais, né? Alguns materiais didáticos que vai dar esse suporte, né? E é muito importante, né? Na questão dessas regras que hoje você está aprendendo, né? Existe a fé para curar, existe a fé para salvar, existe a fé natural, né? Então, tudo isso aí a Bíblia ela expressa, né? Observamos aqui, ó, e as palavras devem ser tomadas no sentido que indica o conjunto da frase. Ou seja, deve construir o seu significado a partir do contexto. Quer dizer, quando eu leio um versículo só, isola aquele versículo e interpreta, você pode cair no erro da heresia, do xismo. Por isso que é muito importante, né, quando você lê um texto, sempre lê o contexto. O contexto são as referências que vêm nos versículos anteriores e posteriores. Né? Entretanto, assumem outro significado, em contexto diferente. Por exemplo, na frase, agora prega a fé, que outrora curava destruir. Não precisamos que a palavra fé suma o significado do Evangelho. Dá lá em Gálatas, né? Prega a fé. E essa palavra fé foi substituída, que era para ser evangelho, né? Então, é muito importante a gente observar, né, dentro da visão microscópica, né? O estudante da Bíblia ele tem que ter duas visões. A visão macro, de Gênesis, Apocalipse, mas ele tem que ter uma visão microscópica, tá certo? Olhar o detalhe, né, do texto e das palavras que você vai encontrar dentro do texto. Amém? Os irmãos estão entendendo? Ou estão dormindo? Quem está entendendo é um sinal positivo aí. Rochelle, Jocidal, Marcelo Lopes, que bom, né? Que bom. Que bom Francisco Cardoso, bom Daniel aí, olha, que bênção. Continental, que maravilha. Que Deus abençoe. Mas se tiver dúvida, levanta a mão, tá bom? Certo? Vamos entrar na terceira regra. As palavras e expressões devem ser lidas no sentido indicado, do contexto. Ou seja, os versículos que precedem e seguem o texto em questão, a análise isolada de texto leva normalmente a interpretações muito equivocadas. Né? É, aquele texto, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem que Jesus estava falando? Satanás?
De que então? Quem pode me responder aí? O ladrão veio para matar, roubar, destruir. O que é que vocês acham aí? Ele estava falando de quem? Ou de quem? E tudo que vocês pensam não ver? E aí, o que vocês dizem aí para mim? Ele estava falando de quem ou do quê? O Francisco Carbone diz, estou mercenário. Os irmãos concordam, discordam, dá corda ou dá bastante corda? Ele acha isso. Joviano, daqueles que deturpam o evangelho. E aí, os falsos, os profetas, muito bem, meus parabéns aí, né? Meus parabéns. É dos falsos ensinamentos, né? Que estava dentro de matar, porque o falso ensinamento, ele mata, ele rouba, ele tira você do seu foco, né? Ele destrói, né? O que está acontecendo hoje? Muitas pessoas pregam, né? Coisas que Deus não está fazendo. Deus, coitado do crente, está ali na luta, na prova, na instituição de Cristo. Aí aquele profeta, né, para ganhar um holofote, né, não se atribule, não se esquente, porque Deus vai abrir a porta, vai abençoar. Aquele coitado do crente sai tão alegre, tão satisfeito. Oh, Deus falou comigo, oh, Deus vai abençoar. Aí passa mês, passa anos, aí de repente, né? Vocês já leram aquele livro, Decepcionar com Deus? Se não leram, por favor, leiam para vocês verem. É muito importante. Você, aluno, que pretende ou que já é pregador, é muito importante. Pregue palavra. Pregue. Né? Os bandidos, o profeta do Pix. Aí vai. Então, tudo isso aí, gente, né? A gente precisa ser vacinado, né? Para não criar em nós uma falsa esperança, né? Por isso que é importante esse ensino. Por isso é importante você estudar como você está estudando. Você está sendo vacinado, né? Mas quando você abrir a palavra, pregue a salvação, a esperança de ir para o céu, né? A vitória que Deus vai nos dar sobre a morte. Isso faz parte da prática divina. Mas, irmãos, se as bênçãos materiais virem, não é porque alguém profetizou para você, não. Porque você está obedecendo, você está em cima de três pilares do reino de Deus. Eu até gosto de botar no meu pequeno grupo da igreja, que eu dirijo, os três pilares, que é a santidade, obediência e amor. Mas você está gerando esta fé dentro desses três princípios. Deus, como Ele é Pai, Ele vai abençoar. Não porque alguém profetizou, não. Não porque as bênçãos vai vir, vai. Deus vai abençoar, vai. Mas a tua verdadeira alegria não é porque você recebeu uma promessa, não é porque você recebeu uma profecia, né? É porque o Deus que promete é aquele Deus que, no Novo e Antigo Testamento, é o mesmo Deus também no Novo Testamento. Né? O Senhor é meu pastor e nada me compete. Outro é o Antigo Testamento. Não, vou lá para o Novo.
estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é uma promessa. Ele está cumprindo essa promessa. Ele está presente conosco. Ele está nesse momento, nesta aula, junto. Se estamos falando dele, da palavra dele, ele está presente. Ele é real. Ele é verdadeiro. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Meu Deus. Irmã, você pode tudo. Você vai conseguir tudo. Opa, vamos interpretar esse texto aí. A descontextualização desse versículo tem levado, né, interpretações errôneas, pois muitos assumem uma posição de soberba, arrogância, pensando que tudo que põe em mente consegue. Entretanto, esse versículo revela uma verdade bem diferente, pois o versículo que antecede a este diz o seguinte: sei estar abatido, sei também estar viver a mudança. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Aleluia. Tanto a ter abundância, ou padecer a necessidade. Então, podia tudo porque aprendera a viver na privação, no sofrimento, tudo suportava por amor ao Evangelho. Mas ele foi terminando e disse: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se eu passo por isso, eu consigo superar. Se eu passo por doença, eu consigo superar. Se eu passo por privações financeiras, eu consigo superar. Sabe por quê? Porque o Deus de promessa, o Deus verdadeiro, o Deus que não perde batalha, o Deus que prometeu estar conosco todos os dias, ele está observando e os seus olhos, como chama de fogo, ele não nos perde de vista. Aleluia. Paulo passou por tudo isto. Aleluia. Mas uma coisa não faltou na vida de Paulo: a graça de Deus era abundante na vida de Paulo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A quarta regra, o objetivo com que foi escrito o livro. Muito importante é, como, antes de você ler as referências bíblicas dentro daquele livro, é muito importante você pegar um livro, né, que conta um pouco da história da cidade, dos personagens, do porquê, o que estava acontecendo naquela cidade. Né? Interessante, lá no Apocalipse, né? Porque vocês viram essa pregação, né? Deus falando para uma igreja, isso, né? Tu não és frio, não é quente, tu és morno. Disseram que Jesus sempre ele pegou as coisas que ele vivia, que ele presenciava e usava como metáfora, como alegoria, né? Mostrando, trazia uma realidade. A figueira que secou, né? A cidade, né? Porque que era fria, era, não era, mas era morna. Se você olhar a história, né? Essa cidade do Apocalipse, né? Que é uma das cartas, trata, né? Trata do quê? É de duas cidades, né? E ela vinha do monte, ela vinha fria, né? Quando ela passava por os quem queria frio, água fria, quando com água quente, o PJ ele já está longe. Diga aí, PJ, pode falar, meu filho. Pastor, você falou em alegoria, né? Não vai não está saindo, não. Oi?
Tá ouvindo? Já tua voz tá saindo, não. Falando, mas tua voz não tá saindo. Ah, Teu áudio não tá saindo, não. pronto, aqui, deixa eu ver aqui. Falante. Tá ouvindo agora? Tá conseguindo ouvir? Eu não tô ouvindo. Não está ouvindo. Não sei o que é que tá acontecendo. Oi. Alô? Eu só não tô ouvindo aqui mesmo, eu tenho tempo lá. Vou ver aqui, volante aqui. Oi, som. Oi, som. Pronto. Alô? É, não sai não. Não sai não. Eita Deus de poder. Eita Deus me sentou. Alguém fez uma mexeu no meu celular? Amém, né? O que aconteceu com esse volume? Eita Deus. Não sei se está ouvindo. Amém. Amém. Estou ouvindo você, PJ. Pastor, me perdoe aí. Não sei o que está atrapalhando a aula, não. Nós estamos te ouvindo, homem.
É porque, se falando em analogia, tá dando eco, não sei por quê. É o meu aqui, tá ligado. Agora fala aí. Certo. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Ó, é que minha filha, ouvindo a pregação, né? O neto do pastor Paulo, né? Da Catedral Sede, né? Fortaleza, Carlito Pampão, né? Aham. Ele usou uma analogia, né? Sobre força, né? Da natureza. Usou ferro com comparação quem era mais forte. No final da pregação, tá ouvindo? Alô? Ih, rapaz. É o que sai, né? Não sei qual é o problema. Estão ouvindo? Certo. Aí, ela tá até aqui comigo, ela. Se os irmãos quiserem ouvir, né? Ela ouviu essa parte da pregação e o pregador, ele usou a fala de o que era o mais forte, né? Aí começou com o ferro, né? Aí pergunta, ferro, você é o mais forte? Aí o ferro respondeu, né? Pergunta, qual é o mais forte? Você, ferro. Aí o ferro disse o quê? Diz aí, Joyce. Que era mais forte que o ferro? Era o fogo. O fogo. Certo. E fogo, você é o mais forte? Não, porque é a água. Porque quando jogam ela em mim, eu apago. E água, você é mais forte? Não, é o sol. Quando ele joga seus raios solares em mim, eu evaporo. E água, você é mais forte? Não é o sol. Por quê? Não, eu já falei, é o Sol. Ah, o sol, qual é o mais, você é mais forte? Não, é a nuvem. Porque quando ela fica na minha frente, não consigo mais jogar meus raios solares. E nuvem, você é mais forte? Não, é a montanha, porque quando eu vou nela, em direção a ela, eu me parto ao meio. Montanha, você é mais forte? Não, o, o homem é mais forte que eu, porque ele usa suas ferramentas para me desfazer. E homem, você é mais forte? Não, é a morte, porque quando ela me abraça, eu não consigo suportar. E a morte, você é mais forte? Não, eu pensava que era, mas não é. Porque quando Jesus de Nazaré apareceu, eu pensei que tinha vencido ele, mas não. Depois ele ressuscitou. Pois é. Então, ele pregou até o final, tudo. Mas no final ainda usou essa analogia, ela memorizou. Isso é bom. Ela tá um pouco gripadinha, tá até fanhosa. Mas foi uma benção. Aí o público que estava lá era todas as idades, né? Pois é, então, Que bom que ela gravou, né, aí no recado do pastor Paulo. Né? pois é, para nós passa despercebido. Despercebido, porque a gente acha não tem muita importância, mas porque a gente já sabe disso. Mas foi usado esse comparativo e ela entende do amor de Jesus que ele é mais forte que tudo, né? Através disso. Que maravilha, né? A gente celebra. Olha como é importante, né? A gente vê que o pregador, né, usa de estratégia, né? Estratégia que gera o crescimento, a edificação, não só do adulto. Né? Ela tem qual a idade, PJ? 10. 10 aninhos, olha, tem 10 aninhos. Olha como é que ela gravou tudo isso na mentalidade dela, né? Olha como é muito importante o pregador, né? Ter esse conhecimento. Né?
A hemorragia de Deus abençoe sua filha. Amém, Deus pastor. abençoe mesmo. Ela estuda num colégio evangélico, lá eles ensinam os princípios cristãos. Que maravilha, graças a Deus, que bênção. Se Deus quiser, estamos em dezembro aí na convenção, quero ter para conhecer você, pessoalmente. Quem sabe Amém. Deus nos abençoar mais e mais ainda. Deus tem planos e propósitos, né? Nós cremos nos firmes e propósitos dele, né? Eles são maiores que os nossos, né? É verdade. Amém. Obrigado, pastor. vamos lá. Muito obrigado, PJ. Foi um momento aí maravilhoso. Viu? E o senhor nos deu aí essa honra. Muito bem, gente. Vamos lá continuar, né? E até a página 33 é a minha missão com vocês. Então vamos lá. Em Romanos, Paulo quer refutar o ensinamento daqueles que insistiam nas obras da lei mosaica. Observe, né, que é muito importante, nós que estudamos a palavra de Deus, a gente tem que ter um resumo do que aquele livro ele fala para nós. Eu tenho aqui um livro aqui, que eu tenho muito livro aqui para me achar, ele está meio complicado. Se eu pudesse achar ele, se ele me permite, eu acho que eu estou vendo ele, eu acho. Mas pensando no show que eu vou me levantar, pegar ele aqui. Pronto, aqui eu achei. Olha, esse livro aqui, ele é uma benção. O nome dele é A Visão Panorâmica da Bíblia. J.B. Tideu. Um estudo livro por livro, né? Ó, se eu pegar aqui o livro de Naum, o significado de Naum significa consolação. Ele fala um pouquinho da história, né, do que aconteceu, né? Depois continua. Ele dá uma análise do livro profético, as mensagens de Naum, um estudo de discussão, e aí vai. Então, é um resumo de cada livro da Bíblia, né? Muito bom esse livro aqui, Visão Panorâmica da Bíblia, um estudo livro por livro, J.B. Tideu. Muito bem. É muito bom a gente ter esse Paulo, né? Ele refuta, né? Acho que os irmãos deu para entender essa quarta regra. A quinta regra, as passagens paralelas devem ser consultadas. Essa é uma regra importante, pois é ela que ajuda a reforçar determinado assunto, a dar uma refutação ou um apoio, né? Por exemplo, né, se eu quero pegar um versículo, né, graças a Deus que hoje as Bíblias ela nos ajuda bastante. Ela tem algumas letrinhas minúsculas perto de alguma palavra ou de um texto que tem um sentido. Então, ela mostra lá embaixo, no rodapé, várias referências que dá um reforço para aquele versículo que você selecionou para trazer uma ministração. Então, hoje, não aprende quem não quer, né? Até eu postei, né, no grupo aqui da igreja, né, que a pessoa se justifica, diz que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Né? Até eu coloco assim uma crítica, né, construtiva. O que falta na nossa vida é porque nós não estamos priorizando. Se nós colocar como prioridade, a gente estuda, a gente administra bem o nosso tempo, o tempo de estudar, o tempo de pesquisar,
o tempo de trabalhar, o tempo de orar, né? Uma vez eu peguei assim um estudo e alguém disse assim, Deus nos deu 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Sobra 8 horas. O que nós fazemos com essas 8 horas que sobrou? É uma reflexão que eu quero que você pense. Não, pastor, mas eu faço isso, faço aquilo, faço aqui. Né? Mas muitas vezes tem situações que nós vivemos no nosso dia a dia e nós perdemos tempo com coisas que não edificam, coisas que não geram crescimento e nem resultados. Buscar, às vezes, na internet, às vezes não busca coisas construtivas, nós só queremos ver besteiras que não ajudam em nada, né? Só nos empobrece mais ainda. Por isso que é muito importante, né, o aluno, o irmão, a irmã, né, quando estudar, mergulhe, né, vá até o fundo. Né? A riqueza não está na superfície. A riqueza está lá no profundo. Né? Paulo também escreve lá, Gálatas, capítulo 6, verso 17. Paulo diz, trago no corpo as marcas de Jesus. É o que encontramos uma expressão que melhor explica essas marcas. Sempre no corpo morrer de Jesus, ou seja, elas se relacionam com o seu intenso sofrimento por causa do Evangelho. Podemos ver alguns textos paralelos que as ideias. Gálatas 3, 27, Romanos 3, 14. Tem as palavras paralelas. Aí as reveladas, tem os paralelos, aí as referências. Então é muito importante o que o módulo está querendo dizer. É muito importante, nós que estamos construindo o conhecimento, né, nós temos que ver as bases, construir sobre essas bases fortes. Quais são as bases fortes? São os textos que dão todo um suporte. Você sabe que, dentro da regra da exegese, se você pega um versículo e interpreta, não está certo. Só dá certo, só tem certeza, só tem realmente a convicção ou a interpretação correta quando você tem 3 textos ou 2 textos que dá todo o suporte àquela ideia do que você está falando. Não adianta eu dizer que se chupar pirulito é pecado. Então, eu tenho que trazer 3 referências bíblicas, mostrar que se você chupar pirulito é pecado. Não é só chegar num ponto e dizer, ei, chupar pirulito é pecado. Como a gente vê nas internet aí, né, uma mulher aí pregando, né, segundo o que ela acha, que ela pensa, né, mas ela não tem um suporte, não tem uma base bíblica para nada. Né? Outra coisa importante, eu já mostrei aqui para vocês. Temos recursos literários. Além de ter os recursos didáticos, que eu mostrei para vocês, não somente este, mas os outros, né? É muito também você ver as figuras de linguagem que tem na Bíblia. Por exemplo, as comparações, as símiles, que a gente aprende na 5ª série, né? No ensino fundamental 1. O contraste, repetições, a gradação, continuação, o clímax, o ponto decisivo, né? Tudo isso, a particularização, a generalização, tudo isso aí vocês estudam dentro do modo de vocês, a causa, o efeito, a substância,
a instrumentação, a explanação, preparação, sumarização, harmonia, principialidade. Tudo isso, meu filho, você aprende, né? A radiação, tudo isso aí você vai encontrar dentro do seu módulo e você, pegando esses textos, exemplos que está aí no seu módulo, aí você vai procurando outros. Não adianta você só pegar aqui o módulo, ler e dar uma estudada e parou, não. Pesquise mais. Vê se tem mais outras figuras, se tem outros exemplos parecidos, para enriquecer, né, o que você está absorvendo. E vendo aqui as figuras de linguagem, né, existe a metáfora, né, a metonímia, a sinédoque. Estou falando direito, me ajude aí, me corrija. Hipérbole, ironia, prosopopeia, antropofonismo, né? E Deus usando, né, as figuras humanas, as faculdades humanas, né? Deus usando seus atributos, né? Que a mão de Deus está sobre toda a terra. Eu pergunto, como seria o tamanho da mão desse Deus, né? Me diga aí, né? A mão de Deus está sobre toda a terra, né? Tá aqui a terra é o que a nossa imaginação é essa. A mão de Deus está sobre toda a terra. Pronto. É isso que eu penso. Mas será que é isso que o texto quer dizer? É uma figura de linguagem? Mas o sentido, né, é rico. Quer dizer, quando a presença de Deus está sobre os quatro cantos da terra. Né? O enigma. Vocês conhecem algum exemplo de enigma da Bíblia? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia aí. Mas se vocês conhecem um texto da Bíblia que tem um enigma. Houve silêncio no céu. Isso, a irmã Joviane Costa. Sansão. Do comedor saiu a comida. E da doçura saiu forte. Né? É uma enigma. Que estava falando do leão, da doçura, o mel que estava, que as abelhas, né, criaram uma colmeia lá, né? Sansão, quando viu, propôs um enigma e ninguém sabia. Tem os símbolos, que é muito cheio dentro do Apocalipse. Tipo, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta, né? A parábolas, nós encontramos também na Bíblia. Então, o que devemos ter em mente para compreendermos as palavras de Jesus? Primeiro, estamos relacionados com Cristo, com o seu reino. São explicados por Jesus, comparação dos ensinamentos e apresentados na parábola com todo o contexto da Escritura, né? As profecias. A Bíblia tem muitos livros proféticos. Poesia. Também tem. Paralelismo sinonímico, né? Que faz parte da poesia hebraica. O paralelismo antitético. O paralelismo sintético. E aí vai, né, gente? Muito bem, gente. Eu acredito que deu para vocês terem uma ideia, né, do que de como estudar a Bíblia através dessas regras. Você tem um módulo aí em suas mãos. Basta você estudar com mais detalhes, se aprofundar mais, que não é pecado.
continuar estudando, e com certeza você vai aprender muito mais ainda. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu creio que aqui a gente cumpre a missão, passa para vocês esta base, né? Que com certeza quem vai dar a construção dessa base é vocês. É vocês que vão dar essa base aí. A base foi feita. Agora, quem vai nortear o crescimento dessa base, dessas paredes, é você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. A paz do Senhor para todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou até me atrever. Que nota você daria a esta aula hoje? De 0 a 5. Que nota você daria? A paz do Senhor, irmão Francisco. Uma ótima noite para você. Uma bênção, irmão Francisco Cardoso, gente. É uma bênção de Deus. Eu tive o prazer de conhecer ele. Que Deus abençoe. Muito obrigado a vocês. Olha, irmão Francisco deu a nota mais alta aí, 5. Pode dar nota baixa, não tem medo não. É porque eu estudo mais, eu não fico mais. Opa, bom dia 10, bom dia 5. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe mesmo de coração. Né? Que Deus continue abençoando vocês. Sejam curiosos pela palavra de Deus. Né? Pesquisem. Né? Se vocês quiserem alguns acervos, eu tenho aqui muitos PDFs que vai te ajudar muito. É só você pedir que eu te darei com o maior prazer. Te darei, não é comprar não, viu? Eu vou te dar 0,800. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Uma ótima noite. E que Deus dê uma semana aí vitoriosa para todos vocês. Amém? A paz do Senhor.